Olá para todos, sejam bem-vindos de novo e vamos então a mais um estudo. O que Jesus foi fazer no inferno por 3 dias após a sua morte? Será se realmente ele foi para o inferno, como alguns pensam? Será se ele foi pregar aos espíritos em prisão? E quem são estes espíritos? Será se Jesus foi tomar a chave da morte e do inferno que estava de posse do diabo? É isso que vamos ver nesse vídeo aqui. Vamos ver algumas linhas de interpretação e ver se elas têm sustentação bíblica. E clique em gostei para ajudar na divulgação. Quanto mais like, mais o YouTube divulga para mais pessoas. E se não for inscrito, se inscreva. Eu posto 5, 6 vídeos por semana de acordo com a disponibilidade. Vamos lá. Existem algumas linhas de interpretação acerca de onde Jesus ficou por 3 dias após a sua morte. O Adventismo e as Testemunhas de Jeová dizem que a pessoa, quando morre, ela deixa de existir. Ela entra num estado de inconsciência, o chamado sono da alma. E a pessoa só voltará à vida após a ressurreição, e não existe um lugar intermediário entre a morte e a ressurreição. Então a pessoa deixa de existir até a ressurreição dos mortos, num tempo ainda futuro, porque não temos alma que vive fora do corpo após a morte. Será se Jesus entrou em um estado de inexistência após a sua morte? Será se ele deixou de existir por 3 dias? Não podemos acreditar nisso de maneira nenhuma, pois Jesus disse para o ladrão arrependido que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Então, Jesus não entrou no estado de sono da alma. Nem Jesus e nem mesmo o ladrão, pois Jesus disse que ele estaria com ele no mesmo dia do paraíso. Então a doutrina do sono da alma cai por terra. A pessoa, quando morre, vai direto ou para o paraíso ou para o Hades. Ficou claro aqui. E não num estado de inexistência ou inconsciência. Alguns que não acreditam que Jesus foi no inferno após a sua morte, dizem que se Jesus disse para o ladrão que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, o ladrão estaria com Cristo no paraíso, será se Jesus levou o ladrão arrependido ao paraíso e depois foi para o inferno? Seria bem estranho. Ele foi, levou o ladrão e depois voltou para o inferno. É algo meio estranho. Os que defendem que Jesus foi para o inferno quando morreu, citam Efésios 4, verso 9. Veja aí. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, eles julgam isso aqui ter ido para o inferno. Mas, se as partes mais baixas da terra for o inferno, então saberíamos a localização geográfica do inferno. O inferno fica debaixo da terra. A Bíblia não diz a sua localização. Inferno é lugar inferior, mas não significa que seja literal. É apenas uma metáfora, uma figura de linguagem, lugar inferior. Quanto ao céu, temos a certeza que fica no céu mesmo, no terceiro céu. Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu. O primeiro céu é o céu da atmosfera, o segundo é o céu das estrelas e dos planetas, e o terceiro céu é onde está Deus literalmente. Mas o inferno, não temos a localização geográfica. E não poderia ser debaixo do planeta, porque não caberia. Imaginou milhares e milhares e milhões de pessoas lá, desde o princípio da humanidade, sendo que a maioria das pessoas vão para o inferno? Não iria caber. Alguns citam
Provérbios 16, verso 10, alegando que Jesus foi no inferno. Vamos ler na tradução Almeida Revista Corrigida e depois na NVI, que ficou mais claro a interpretação, a tradução. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Na Almeida Revista Corrigida, que foi lido. E inferno é sepultura. Muitas vezes a palavra inferno pode ser traduzida por sepultura, buraco, né? E o inferno literal, o lugar de tormento. O contexto é quem vai definir. Então vamos provar que inferno aqui é sepultura na tradução NVI, que ficou mais bem traduzido. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Ou seja, inferno é sepultura e corrupção é decomposição. Jesus não entrou em decomposição. Esta passagem foi citada por Pedro em seu discurso no dia de Pentecostes. Muitos dizem que Jesus foi para o inferno tomar a chave do inferno e da morte de posse do diabo. Será se tem base bíblica? Vamos ver. Será se Jesus tomou a chave das mãos do diabo? Que chave é essa? Essa história é um mito no meio evangélico. Alguns dizem que quando Jesus morreu, desceu ao inferno e tomou a chave do inferno e da morte que estava em poder do diabo. E alguns dizem que quando Jesus chegou, todos os demônios correram e ficou apenas Satanás. Então o diabo se prostrou e Jesus pisou na cabeça dele e tomou a chave que estava na cintura do diabo. Mas isso não tem muita sustentação bíblica. Não tem. Apocalipse 1, verso 18. Vamos ler para contextualizar melhor o assunto. Jesus disse: E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele diz que tem, ou seja, no tempo presente. Não é da forma que alguns pensam. O diabo não tem a chave nem da casa dele. Ele nunca mandou em nada. Mateus 25, 41, Jesus disse: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, preparado no tempo presente. Foi Deus que fez o inferno para o diabo. O diabo não manda nem na casa dele. Não tem a chave nem da própria casa dele. Ele não manda em nada. Ele nunca mandou em nada. Veja que Jesus disse no tempo presente: tenho em minhas mãos, e não agora tem. Ou seja, ele sempre teve. Jesus tem o domínio sobre a morte e o inferno, pois sempre foi soberano, e não passou a ser soberano após a sua morte. Ele sempre foi. O diabo sempre foi até onde Deus permite. Chave significa controle, domínio. Morte, Jesus venceu a morte para que possamos ressuscitar para a vida eterna. Inferno. Jesus tem o domínio sobre o inferno. O diabo não leva quem ele quer. É quem Deus permite. Lugar nenhum está escrito que Jesus tomou as chaves que estavam de posse do diabo. Outra hipótese. Alguns dizem que Jesus pregou aos espíritos em prisão no inferno. 1 Pedro 3, versos 19 e 20. Veja aí, para contextualizar e ficar mais fácil a interpretação. Se referindo a Jesus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Alguns acreditam que Jesus, depois da sua morte e ressurreição, desceu até o inferno e proclamou a sua vitória para aqueles que foram rebeldes nos dias de Noé e hoje estão presos no inferno. Porque aqui diz: pregou aos espíritos em prisão. Quando foram rebeldes nos tempos de Noé, nos dá a impressão que sim. E outros dizem que não tem fundamento, porque após a morte não tem chance. Mas podemos crer que ele
para quem acredita nessa interpretação, proclamar aqui não é uma mensagem de salvação. Proclamar a vitória não se refere a pregar o evangelho da salvação como se Jesus estivesse dando uma segunda chance para os que foram no inferno. Hebreus 9, 27. Após a morte segue-se o juízo. Após a morte há um caminho sem volta. Para salvos e perdidos, não tem mais volta. Pregar aqui não significa pregar o evangelho salvífico. A salvação é pela fé e não por vista, ou por consequência, ou por medo. A forma de salvação é igual para todos. É por fé e não por vista. Claro que quem está no inferno iria se converter. Se falar para um criminoso que está preso, se ele aceitar Jesus, ele vai sair da cadeia. É claro que ele vai aceitar para sair da cadeia. Se perguntasse antes para ele se queria aceitar Jesus, ele não ia aceitar, porque ele não estava preso. A mesma coisa se Jesus fosse dar uma segunda chance para os que estão no inferno, com certeza todos iriam aceitá-lo para sair de lá. E se estavam no inferno, é porque não aceitaram Jesus enquanto estavam vivos. É uma questão de lógica. Então, se ele foi, ele proclamou, ele se identificou, ele proclamou a sua vitória aos que estavam lá. Aqueles que foram rebeldes nos tempos de Noé, quando a oportunidade estava em aberto para eles. Seja qual for a sua interpretação, ou seja qual for a interpretação correta, fica claro que nenhum texto desses citados, de maneira nenhuma, ensina que existe chance de salvação após a morte. A Bíblia diz que após a morte segue seu juízo, conforme já foi lido, em Hebreus 9, 27. Após a morte, a pessoa segue seu destino, salvação ou condenação. Existem pontos de interrogação na Bíblia. Sim. Em Deuteronômio 29 e verso 29, está escrito que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as encobertas são para o nosso Deus. Então existem pontos de interrogação que não nos foi revelado. A Bíblia não tem resposta para tudo, mas tudo que é necessário para sermos salvos e andarmos na presença de Deus e ter comunhão com Ele está completo e descrito de forma literal. Os pontos de interrogação são coisas que em nada influem quanto à nossa salvação. Então não importa qual seja a sua interpretação destas que eu citei, ou talvez alguma que não citei, acertando ou não, não é regra de salvação. É isso aí. Dá um joinha para ajudar aqui, que dou trabalho para fazer esse estudo. Dá um joinha para ajudar. Inscreva-se se não for inscrito e até o próximo.